Bom dia, gente. Vamos continuar, né? Vamos continuar nossas leituras. Hoje nós iremos ler um salmo muito pequenininho, tá? Vocês vão ver. Não é longo, mas presta bem atenção no que esse salmo fala. Salmo 47. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível e é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos seus pés. Colocou pés e escolheu para nós a nossa herança. O orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, e o Senhor em meio ao som da trombeta. Estou até ficando rouca já, viu, gente? Dá licença um pouquinho, vou tomar uma água aqui. Ao som de trombeta, né? Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereça música ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cante louvores com harmonia. Quem é o Rei de toda a terra? Está na Bíblia. Vou falar de novo. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Não existe outro além de Deus, gente. É bíblico. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Muitos querem passar como se fosse Deus, mas não é nada, tá? Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Deus é Deus, não existe outro além dele. Então, nós vamos dar uma pequena explicação sobre isso, tá? A Bíblia nos manifesta a tocar. Deus gosta de música, viu, gente? Deus gosta tanto que Davi sempre tocava harpa, tocava tudo para Deus. A Bíblia nos instrui a dançar, tocar instrumentos musicais, né? E cantar todo o tipo de expressão corporal para, para agradar a Deus, né? Que Deus gosta. Não basta dizer somente, bem, Deus sabe o que sinto por ele. Não preciso fazer um grande alarde disso, né? Deus não quer isso, mas Deus quer que você seja temente a ele, que você demonstre que você ama Deus de verdade, tá? Não basta dizer somente, bem, Deus sabe o que sinto por ele, não preciso fazer um grande alarde disso. Seria o mesmo que dizer, ora, Deus, sabe que creio que creio nele. Portanto, não é realmente necessário que eu seja batizado. Muitas pessoas têm vergonha de falar que ama Deus, sabia? Porque se ele falar isso, os outros vão rir dele, vai debochar, né? Você pode falar de qualquer coisa errada, mas se você falar Jesus e Deus, o inferno se abre, tá? Ou ainda, Deus sabe que lamento meus pecados, portanto não há necessidade de admiti-lo e me arrepender deles. E imediatamente vimos como seria tolo pensar assim. A qualquer pessoa de qualquer denominação concordaria que precisamos ser batizados e confessar nossos pecados, mas nem todas as denominações ensinam as pessoas a expressar exteriormente o seu louvor e a sua adoração a Deus. Alguns ensinam que a referência silenciosa é a única forma adequada de adorar a Deus, né? De adoração. Alguns ensinam isso, né? Que você tem que ser silenciosa, você não precisa demonstrar que ama Deus orando, cantando alto, né? Certamente precisamos estar em silêncio e referência perante o Senhor quando você vai orar, né? Vai falar com Deus, mas Deus gosta que você canta também.
Não estou incentivando a emoção descontrolada. Pessoas que ficam emotivas o tempo todo na adoração pode gerar distração. Muitas vezes você faz tanto barulho na hora de orar que vocês nem escutam a palavra de Deus, nem escutam Deus falar com vocês. Isso também é errado. Tem que fazer referência quando está orando, né? O que precisamos é de equilíbrio. Pessoalmente, creio que se estivéssemos uma libertação emocional adequada durante o louvor e adoração, poderíamos ser capazes de não manifestar nossas emoções em outras ocasiões de maneira imprópria. Muita pessoa, na hora da oração, eu já vi isso que eu fiz parte de grupo de oração. Eles não estão conversando com Deus, não estão clamando a Deus. Muitos ficam olhando o que você está falando, prestando atenção para depois, não porque eles gostam, para te criticar, tá? Criticar é o demônio usando essas pessoas, tá? Isso é errado, né? Você tem que aproveitar aquela chance e orar para você, para sua família. Não ficar falando, pensando o que você falou e depois ainda falando na sua cara. Nossa, você falou isso, falou aquilo, sabe? Você acha que é de Deus isso? Não é, tá? Nossas emoções são igualmente parte de nós, assim como nosso corpo, nossa mente, nossa vontade ou nosso espírito. Deus nos deu emoções e elas precisam ser cuidadas, assim como o resto de nós. Não devemos ser controlados pelas emoções, porque sabemos que elas são instáveis ou não confiáveis, mas também não podemos sufocá-las sem sofrer os efeitos negativos disso. Se você frequenta uma igreja que você só é humilhado, você não é obrigado a ficar lá dentro dessa igreja, sabia? Deus não quer que você vive humilhado dentro de uma igreja também, não. Não é isso que Deus ensinou. E a gente vê isso dentro das igrejas, tá? A gente tem pessoas que agem como se a igreja fosse deles, não de Deus e do Espírito Santo. Isso é erradíssimo. Eu já saí de igreja assim, viu, gente? Eu confesso para vocês, eu saí. Não dá para mim ficar na igreja desse jeito. Não devemos ser controlados pelas emoções, porque sabemos que elas são instáveis ou não confiáveis, mas também não podemos sufocá-las sem sofrer os efeitos negativos. Creio que é trágico não permitir que as pessoas tenham a liberdade de expressar o que há em seu coração e o seu amor por Deus de forma equilibrada. É errado ter tanto medo de que algo fuja do controle a ponto de eliminá-lo completamente. Também não é uma boa ideia fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque foi assim que sempre fizemos. Não vamos mudar, né? Não, Deus gosta que você tenha iniciativa de fazer uma coisa nova. Devemos estar abertos ao crescimento, o que sempre envolve mudança. Tem pessoas que vai na igreja a vida inteira, mas eles não querem mudança e critica quem quer mudança. Eles não aceitam. Tem que ser, você tem que orar até do jeito que eles querem. Você já sabia disso? Eu já passei por isso. Você tem que falar aquilo que eles querem, não que o Espírito Santo quer, né? É controle, eles querem te controlar sua mente, controlar Deus trabalhar na tua vida. Isso aí não é igreja. Eu vou falar a verdade, é praticamente uma seita, né? Sempre envolve mudança. Jesus alertou que não poderíamos derramar vinho novo em odres velhos, querendo com isso dizer que alguns dos velhos hábitos das pessoas tinham de ser eliminados. Está na Bíblia. Muita coisa não está dando certo. Você está vendo todo mundo sair da igreja, ninguém mais nem quer ficar naquela igreja. O que está errado, né? A pessoa tem que parar e ver. Alguma coisa está errada. Está podre lá dentro, né? Porque não é possível. Tem que ser eliminado. Mateus 9,17. Vocês não acreditam nisso? Leia Mateus 9,17. Eles tinham de deixar as coisas velhas para trás e se apropriar das novas. Quando você chega com ideias novas na igreja, eles já te jogam no chão, te anula. Eles não aceitam, não querem mudança, né? O conhecimento e a revelação são progressivos. É igual quando você dá aula, você tem que estar sempre motivando as crianças, sempre trazendo coisas novas, não sendo a mesma repetitiva de sempre, que ninguém nem gosta, nem na escola vai para ouvir só as coisas velhas, que ele já sabe de cor salteado, né?
são progressivas. Se alguma coisa, como a sua adoração, não está avançando em sua vida, ela está a ponto de morrer. Eu o encorajo a ser expressivo nos seus momentos de louvor e adoração. Se você frequenta uma igreja onde seria inaceitável fazer isso nos cultos, faça-o em casa. Também encorajo você a orar para que todos sejam ensinados a adorar a Deus como ele realmente merece ser adorado. Eu vou contar um testemunho. Uma certa vez eu estava num grupo orando e tinha uma pessoa, que eu não vou falar para não, que estava também lá em cima, né? Onde que eu estava. E essa pessoa, do nada, ela diz que sentiu uma vontade terrível, terrível, de gritar comigo e mandar eu calar a boca, parar de orar, no meio da igreja lotado. Ela estava incomodada com a minha oração. E eu vi isso e eu senti, porque eu vi um vulto preto saindo dela e passando por mim. Várias vezes, um vulto grande, preto, saía e voltava, saía e voltava. Eu falei, esse negócio não vai dar certo, não. Aí, eu vendo isso, eu pedi para a igreja tudo ficar em pé e interceder, orar para quem estivesse lá em cima orando. E todo mundo fez isso. Aí ela foi acalmando. Depois ela veio me contar que ela queria me encalar na marra, que ela estava com medo de eu mandar ela ir lá na frente, ficar na frente da cruz do Calvário. Ela estava morrendo de medo, né? Então ela queria me calar na marra. Isso não é obra do maligno, né? Ainda bem que eu ainda estava com o olho aberto, porque se eu tivesse com o olho fechado, ela podia voar em cima de mim, não podia? Então a gente corre esse risco quando você vai na igreja, viu? Você nunca fica com o olho totalmente fechado. Você pode até levar uma facada de uma pessoa maluca. Você tem que estar sempre orando, mas atenta ao que está se passando na sua frente, né? Então ela estava completamente endemoniada, né? E eu já sabia que o Espírito Santo me falou, que da mulher, que até viu o vulto atrás dela. Eu falei, não era você, era quem estava com você, né? Um espírito maligno te acompanhando. Então nós temos que ter discernimento. Por isso que eu falo, você tem que ter discernimento dentro de uma igreja. Muitas vezes você pode até ouvir uma palavra que não é de Deus, é do inimigo soprando. Não pense que todo mundo que está na igreja é santo. Não pense nisso. Que a pessoa que está lá, tudo tem asinha, né? Não, lá tem muita pessoa completamente endemoniada. Você tem que estar atenta e orar mesmo, orar antes de ir, orar a hora que sai, sabe? Tem que ter discernimento das coisas certas. Então, isso aí é um aviso para a gente. A gente tem que procurar mudar, não ser passivo, não tomar cuidado com as pessoas que te aconselham errado. E essa pessoa que queria mandar eu calar a boca, toda vez que eu orava, ela queria me ensinar a orar. Me ensinar. E eu falava assim, não precisa. Eu oro só aquilo que o Espírito Santo manda. Uma pessoa totalmente endemoniada vai ensinar você a orar o quê? Né? Ela tem que orar por ela mesmo. Então é isso que eu falo para vocês. Eu gosto de falar a verdade, eu não gosto de ficar mentindo e passando a mão na cabeça das pessoas. Vocês têm que ter discernimento. Mesma coisa, quando você vai na igreja, você não deixa seu filho sozinho, por conta de pessoa que você não conhece. Se você não pode cuidar do seu filho dentro da igreja, então deixa em casa, junto com alguém que pode olhar eles. Não deixe suas bolsas jogadas nas cadeiras. Nem todo mundo que está lá é santo, tá? Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Todo cuidado ainda é pouco, tá? É a casa de Deus, mas muitos não são de Deus. Então, eu deixo aqui meu alerta para vocês, porque eu já fiz parte de grupo de oração e eu sei muito bem como funcionam essas coisas. Então, vamos... Eu só saí do grupo porque Deus mandou eu sair. Falou, chega, você já fez o que tinha que fazer aqui. Não é mais para você continuar. Sabe quando você vai num lugar que você é só humilhada? Então, Deus falou, basta, chega. Então, vamos. Mas quando Deus fecha uma porta para você, Deus abre outro. Eu saí desse grupo aí, Deus falou, abra um canal e fala do meu nome, né? Eu sei que muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus, muitos odeiam ouvir Deus falar para eles, né? Não gosta. Se eu tivesse feito um canal só de fofoca, nossa, bombava, né? Mas como eu estou falando de Deus, incomoda, treme, o inferno treme. Então, vamos orar, viu?
Vamos colocar na mão de Deus tudo aquilo que está nos afligindo hoje. Então, eu só deixei esses alertas para vocês ficarem mais espertos, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar grandemente o nosso dia, nossa semana, Senhor, que seja abençoado, meu Pai, que o Senhor vai retirando todo o mal da nossa vida, Senhor, todos os problemas que nós não conseguimos resolver, Senhor amado. Muitas pessoas vão na igreja, Senhor amado, apenas por ir, não sente a sua presença lá dentro dessa igreja, Senhor, mas tem medo de sair, Senhor, de frequentar outra que ela gostaria, por medo das opiniões alheias, Senhor. Não permita que isso aconteça, Senhor. O Senhor está em todo lugar, Senhor amado. Vai abençoando, Senhor. Vai abençoando essa pessoa que anda tão triste, abatida, Senhor, sem rumo, Senhor. Nem para ir na igreja ela tem mais vontade, Senhor. Ela vai apenas por ir, Senhor. Isso não é vida. Vai abençoando, meu Pai. Retire essa pessoa dessa escravidão que ela vive, Senhor. Vai abençoando cada um que está clamando comigo. Que eles comecem a buscar mais, Senhor amado, a Tua presença. A discernir o que é certo, o que é errado. Que o Senhor tire os faraó da vida dessa pessoa, Senhor. Muitas pessoas não vivem a vida deles, mas querem viver a vida dos outros, Senhor. Retira todas essas pessoas, Senhor amado, que querem nos sugar nas nossas energias, Senhor. Muitos são sugadores de energia. Vai tirando, Senhor amado. São os vampiros das energias. Está lotado, Senhor. Vai passando na frente. Vai derrubando toda a muralha. Tira a inveja. Meu Deus, a inveja é terrível. As pessoas não têm noção do que é inveja. A inveja é uma entidade maligna terrível. A inveja pode matar, fazer você perder tudo que você tem. Vai tirando a inveja da vida dessas pessoas, Senhor. Livra, Senhor amado, essas pessoas, Senhor, da inveja terrível, Senhor. Vai abençoando o comércio dessa pessoa, a loja que essa pessoa tem, as vendas pela internet que ela faz, Senhor, as lojas virtuais. Abençoe seu pequeno negócio, abençoe os pequenos agricultores, os médios agricultores, os grandes agronegócios. Abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, derruba por terra todo o mal que o inimigo tenta fazer nos escravizar. Retira agora, derruba por terra todo o levante do inimigo contra a nossa vida. Vai derrubando todo o império da mentira. Vai mudando a nossa história. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vocês continuem firmes. Ora bastante. Seja sentinela na sua casa, tá? Não deixa brecha para o inimigo entrar na sua casa. Não permita. Ore e afaste das pessoas que só desejam mal para você. Não seja escravo dessas pessoas, tá? Tenha discernimento. Se rodeie de pessoas que querem o bem para você, que te levanta. Não aqueles que querem te derrubar no poço, sem luz, sem ir na profundidade, nunca mais se levantar, tá? Então, agradeço e até a próxima, se Deus nos permitir. Que Deus, né, faça resplandecer a sua face no nosso país, na nossa história, muda a nossa história. Nós estamos precisando de mudança urgente, urgente na nossa vida. Obrigada e fique com Deus. Agradeço. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, tá? Obrigada.